Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Está no ar a quarta edição do Criando Lábia e dessa vez eu tô com uma convidada que não faz parte do meu círculo social, então o que sair nessa conversa saiu, viu? Então eu tô hoje aqui com a Juliara Vasconcelos, que é do canal Zona C, e a gente vai bater um papinho sobre temas nerds, tudo que envolve o canal dela, o Instagram, a Twitch. E Jujuba, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, Matheus. Eu conheci o Matheus no Twitch, né? Pelo nome de Toshi. Pois é, nossa. Né? Então, cá estou eu. Gosto de participar, assim, eu gosto que as pessoas me chamem, eu gosto quando as pessoas se interessam, assim, e espero poder compartilhar bastante coisa interessante e agregar aqui ao programa, obviamente, né? Ah, com certeza. Mas vamos começar lá do começo, assim. Primeiro, começar pelo seu sotaque, que você é carioca, né? Pelo seu sotaque. Isso, exatamente. E como você veio parar em São Paulo? Como você chegou até aqui, meu? Então, é que na verdade eu sou do Rio, mas eu sou da região serrana do Rio, né? Geralmente a gente fala que é carioca pra quem é de fora do Rio, mas na verdade eu sou fluminense, porque eu não sou da cidade do Rio, eu sou do estado do Rio. Eu morava a 2 horas assim do centro. E aí hoje em dia eu moro com meu companheiro, e aí ele, tipo assim, ele foi transferido, quer dizer, na verdade ele conseguiu um emprego fora, em Blumenau, na verdade a gente começou lá, aí a gente se mudou pra lá e depois ele foi transferido pra cá pra São Paulo e cá estou eu, nessa rotação aí, quase uma nômade, mas foi basicamente por causa dessa rolê dele de trabalho aí que eu vim parar em São Paulo. Caramba, mas entre Blumenau, São Paulo, na região serrana, qual lugar que você gosta mais ou gostou mais? Cara, eu vou ser bem sincera contigo. Meu sonho era morar em São Paulo, então eu tô meio que realizada morando aqui, sabe? Nossa, mas aqui em São Paulo cumpriu todas as suas expectativas? É tudo que você esperava? Sim, até porque eu já tinha visitado São Paulo umas outras vezes antes de vir morar aqui. Assim, eu sei que obviamente a gente vir pra São Paulo como turista, vamos dizer assim, é bem diferente de morar aqui. Mas, nossa, tá, tipo... Ai, só me tiram de São Paulo, assim, carregada, sabe? Com certeza. São Paulo é onde tudo acontece praticamente, né? Não tem como não gostar. A não ser que você não goste, tipo, de trânsito, de aglomeração, né? Então, é uma cidade bem viva, né? Sim, exatamente. Isso era uma coisa que eu sentia falta na época que a gente morava em Blumenau, Blumenau era mais próximo da cidade que eu morava anteriormente, então era mais pacato, assim, por mais que outubro fique uma loucura, né, em Oktoberfest, mas era muito pacato, assim, então vir pra loucura de São Paulo foi uma coisa que me deixou minha vida mais animada, sabe? Vamos dizer assim. Ah, com certeza. Eu tenho parentes no interior de Minas e eu morei 1 ano lá e, tipo, eu demorei uns 4 meses pra me adaptar àquela cidade, com todo respeito, interiorzão, né? Sim. E quando eu me acostumei, eu voltei a morar aqui. Ah, então, eu imagino. Nossa, é muito estranho. Então, hoje em dia, pra eu morar em uma cidade que não seja uma capital, nossa, eu não sei se eu saio daqui de novo ou não. Sinceramente, é muito difícil. Nossa. Quem gosta daqui de São Paulo não larga, né? Tipo, é uma coisa bem... Exato, mas é justamente por causa do que você falou, né? Dessa agitação que São Paulo tem. Cara, eu não vejo um outro lugar aqui no Brasil que tem essa agitação que tem aqui, sabe? Tudo bem que o pessoal fica meio assim, ai, porque São Paulo, ai, é muito prédio, não tem verde, que não sei o quê. Eu já penso o contrário. Depois que eu vim morar em São Paulo, eu vi que São Paulo tem muito mais de verde do que eu imaginava, sabe? Então, eu acho que vai muito também do gosto da galera. Tipo, eu gosto dessa movimentação toda. E eu acho que a gente que é jovem, a gente tem que estar em um lugar que seja com esse espírito mais movimentado mesmo, pra gente agitar a vida, sabe? Sim, e tem uma outra coisa de São Paulo que é o multiculturalismo, né? Tipo, você vai pra Paulista, você vê gente não só do Brasil inteiro, como do mundo inteiro, né? Às vezes Sim.
eu estudava ali na Rua Augusta, né? Antes de parar por causa da pandemia. E eu saía da aula, tipo, 10 horas. Aí, beleza, eu chegava até a Paulista e era muita gente falando inglês, né? Então é uma loucura. Sim. Eu gosto disso também. Uma coisa que eu gosto muito daqui de São Paulo é a acessibilidade em relação a museu, a parte cultural, de uma maneira geral, sabe? Porque na cidade que eu morava não tinha isso. E aqui eu consigo acessar muito facilmente museu e tal. E é uma coisa que eu sou muito apaixonada, sabe? Essa parte de museu, cinema, é uma coisa que eu gosto muito. Então, a acessibilidade, pelo menos onde eu moro, né, que é próximo do centro, eu tenho acesso muito fácil a esse tipo de coisa. Então, pra mim, é melhor ainda. Tudo que vem de fora, seja de música, de show, de teatro, cinema, primeiro para São Paulo, né? Sempre São Paulo, Rio de Janeiro é meio que um eixo, assim, meio obrigatório, né? Exatamente. Então a gente se sente muito incluído, né? Tipo, pelo mundo inteiro, né? Assim, a gente vive num país que é muito diverso, né? Então, eu acho que a gente, acima de tudo, a gente tem que abraçar todas as culturas que existem no nosso país. Porque já faz muito tempo que a gente não é só brasileiro, sabe? Já tem tanta mistura. Acho que o brasileiro é isso, né? É a mistura de tudo que tem aqui. Então, eu sei que tem muita gente, eu sei que rola ainda muito preconceito em relação a culturas que são muito diferentes, mas é porque o ser humano tende a estranhar, tende a repelir muito o que é diferente, né? Então, rola muito disso. Mas eu acho sim que todo mundo tem que abraçar e tem que conhecer. O negócio é conhecer. Se abrir para conhecer novas culturas, independente se for a cultura japonesa, a cultura coreana, que agora tá super em alta, ou a cultura, sei lá, do Oriente Médio, a cultura africana, sei lá. Acho que todo mundo tem que estar aberto a acessar isso tudo, sabe? E às vezes eu sinto falta, às vezes, um pouco de outras culturas terem mais espaço, sabe? Às vezes a gente tá num nichozinho, às vezes é do nicho que a gente vive também, porque o que faz sucesso no Brasil agora é a cultura coreana, a cultura americana, a cultura japonesa, e não tem outras culturas muito diferentes, assim, pra gente conhecer, sabe? Então, eu acho que quanto mais cultura diferente, melhor, que acho que enriquece muito. E é um negócio interessante esse papo, porque querendo ou não, existe muito preconceito, assim, uma galera mais conservadora não se abre muito, tipo, eu tenho o meu pai como exemplo, assim, tipo, de cultura japonesa, pra ele é tudo, tipo, japonês só fala gritando, não quero ouvir, tá ligado? Comecei a assistir animes da temporada, comecei a me atualizar, e eu me encantei na época, né? Só que isso foi em 2018. Uhum. E foi um choque muito recente. Foi um choque muito grande, porque na época de escola, eu tinha lá meus amigos que assistiam animes, lia mangás, e eu ficava por fora do assunto. Eu ouvia, mas não falava nada, sabe? Uhum. E aí eu me sinto meio Darth Vader, assim, né? Como foi pra você o início do canal Zona C? O que mudou na sua vida? E qual era a sua proposta inicial que mudou e o que você gosta mesmo de fazer? Então, o Zona C, na verdade, ele surgiu por causa de um blog que eu tinha há uns 7 anos atrás, eu acho. Porque, na verdade, como eu cresci, tipo, a minha adolescência eu passei, já tinha acesso à internet e tal. Não era tanto acesso quanto hoje em dia, obviamente, né? Porque na década de 2000 ali, a gente não tinha tanta internet, assim, igual a gente tem hoje em dia e tal. Mas eu cresci, tipo assim, no meio de blogs e tal. E eu tive um blog que antigamente era Zona de Conspiração. E essa época de blog eu fazia mais, era resenha de livro, resenha de filme, era uma coisa mais básica. E aí, um tempo depois, eu já tava começando a me envolver com o público de cosplay, né? Eu tava começando a fazer cosplay. E aí, teve um evento que eu participei na cidade que eu morava ainda, e eu cheguei a ganhar 2º lugar no desfile cosplay e tal, que legal. E na edição seguinte, eu fui convidada pra fazer a cobertura desse evento. Aí eu pensei, acho que eu posso fazer essa cobertura via YouTube, sabe? Eu acho que eu vou criar um canal no YouTube e vou colocar isso lá. E foi assim, sabe? Tipo,
começou como Zona de Conspiração na época, porque no blog a gente falava, meu namorado ele escrevia junto comigo, e a gente falava de teorias da conspiração, que é uma coisa, que é um assunto que ambos gostamos. E eu sou alucinada em teorias de conspiração e teorias de maneira geral. E surgiu disso. E aí comecei o canal no YouTube com resenhas, né? Tipo, eu assisti um filme, eu vou falar sobre o filme. E foi assim, ao longo do tempo, eu comecei a adicionar anime, que é uma coisa que tá na minha vida há muito tempo. Que, obviamente, como muita gente teve acesso a anime, eu tive acesso através da Band, através de Globo, através de Manchete também, Rede Manchete. Então, foi assim que eu comecei. Hoje em dia, desde o início do canal, acho que já mudou coisa pra caramba, assim. Não só em termos do meu pensamento, né? Porque o canal já tem aí mais de 5 anos. Apesar dele ser um canal pequenininho ainda. Mas mudou muita coisa de pensamento. E o que de fato eu gosto de fazer no canal são os vídeos que eu coloco na playlist de Zona de Teorias. Que normalmente são vídeos que eu explico alguma origem de alguma coisa. Igual o vídeo, até que hoje a gente tá gravando numa quarta-feira, hoje saiu um vídeo que eu explico a respeito das linhas leis do jogo Genshin Impact. Então, geralmente eu pego assuntos relacionados a algo que está em alta, agora no caso foi o Genshin, e eu consigo extrair coisas que são não necessariamente teorias, mas é uma explicação de algo real, sabe? Não fantasioso. Então é mais ou menos esse lado, assim, que eu gosto mais. E, obviamente, de falar de anime, porque não adianta, né? Anime é minha paixãozinha, assim. O seu canal, ele é bem antigo, né? Tem 7 anos, né? Passou por transformações. Eu também, todo mundo passa por transformações, né? Às vezes você vai testando uma coisa e depois com o tempo você não enjoa, né? Não é mais a mesma coisa. Na verdade, né? Trabalhar com comunicação desse universo de filmes, séries, né? Às vezes é muito legal, só que quando você assiste por obrigação, pode ser que fique um pouco enjoativo, né? Tipo, eu vejo assim, mais ou menos, né? E aí você iniciou sua vida na Twitch, né? Como foi a sua ideia? E você tem um programa legal, que às vezes você joga jogos diferentes, né? Tipo Fall Guys, o Among Us, né? E que eu vi, pelo menos, né? Por isso que eu vi. E entre outros. E você também tem, às vezes fica comentando, né? Sobre notícias de animes e mangás. Como foi a ideia e qual a diferença de você conversar pelo YouTube e conversar pela Twitch? Então, eu comecei na Twitch tem acho que uns 2 meses, alguma coisa assim, 2, 3 meses. E, nossa, é totalmente diferente. Na verdade, antigamente, eu ficava assim, gente, qual é a graça de live? Eu era assim, né, antigamente, assim, ano passado eu falava nisso. E com esse lance da pandemia que veio, a gente em casa, travado, sem poder fazer as paradas e tal. Meu namorado já tinha falado algumas vezes, já tinha alguns amigos também que tinham falado pra mim pra eu começar a fazer live. E eu ainda não tinha o jeito, tipo, eu não tinha pensado muito bem. E aí eu resolvi começar. E a grande diferença é que no YouTube as coisas são muito mais planejadas. Eu, pelo menos, planejo bastante os vídeos, eu faço roteiro e tudo mais. Leva um certo tempo para poder você fazer as coisas, desde roteiro até finalização de vídeo e postar, você leva às vezes dias nisso aí. E a Twitch é uma coisa, as lives de uma maneira geral, né? Não só a Twitch, porque às vezes, sei lá, vai dar na telha de fazer live pelo Facebook, nunca se sabe. Mas live, de uma maneira geral, ela é uma coisa muito de bate-pronto. E você tem que ser uma pessoa, isso em relação a assistir live também, que agora eu peguei o hábito de assistir lives. E se você não for uma pessoa que é safa, se você não for uma pessoa que saiba desenrolar e saiba trabalhar com as suas palavras, talvez você não vá muito pra frente, porque ali no YouTube você programou exatamente o que você ia falar, você gravou, você editou, então as pessoas nem sempre veem você como você é realmente, sabe? Tipo, o seu jeito de verdade, porque aquilo ali foi roteirizado, foi editado, então aquilo ali é o que você quer mostrar 100%. Já na Twitch, tipo assim, você tá falando de boa com a galera e pode aparecer uma mensagem que não te faça legal e você desestabiliza. E aí
fica esse lado mais vulnerável para as pessoas. E isso é uma coisa meio diferente, assim, da live, sabe? Que você tá o tempo todo vulnerável e você tem que saber trabalhar muito bem em cima das coisas pra você poder extrair o seu melhor, mostrar o seu melhor para as pessoas e fazer as pessoas se identificarem com você. Não só com o assunto que você tá falando, não só com o jogo que você está jogando, mas também com a sua personalidade, porque acima de tudo você tá colocando sua personalidade ali, sabe? Então, até por isso que eu optei por fazer essas lives no caso, dentro da categoria de Just Chatting, que é comentando notícias, para passar um pouco mais de mim para as pessoas, sabe? De coisas que eu de fato gosto. Porque assim, o jogo muitas vezes é do hype. Tipo, igual tá rolando hype de Genshin e tal. Um jogo que tem dado muito certo pra mim, que é o Brawlhalla. A galera gosta de estar na live de Brawlhalla, mas é muito do hype. Então, o lance de notícias, assim, você consegue mostrar mais de você e você consegue fazer com que a galera que tá ali no chat, ela interaja de uma maneira mais orgânica, sabe? Pelo menos é isso que eu observo em várias lives que eu assisto e eu tento absorver, tipo, as coisas boas das lives que eu vejo, de uma maneira geral, pra poder aplicar nas minhas. Com certeza. Eu digo mesmo sobre a Twitch, assim, tipo, até antes da pandemia eu não sabia nem o que era Twitch, pra ser sincero, tipo... Mentira, eu sabia, mas nunca, tipo, parei pra ver nada, nunca nem toquei, assim. Uhum. E, a pandemia mudou tudo. Tipo, por exemplo, eu nunca tive Twitter na vida. Eu nunca pude usar Twitter, assim. Eu sou mais antissocial, assim. E agora eu tô frenético do Twitter. Eu tô, tipo, parecendo um adolescente que acabou de descobrir a internet, tá ligado? Tipo... E com a Twitch tem um pouco disso, né? Eu lembro que eu tava acompanhando uma garota que, tipo, era DJ de uma balada que eu fui há muitos anos. E aí, tipo, eu tava vendo uma foto dela no Instagram e falei, tem live hoje que ela faz ASMR. Aí eu cliquei pra ver e, aí eu mergulhei um pouquinho no mundo da Twitch, assim, e, tipo, meio que quebrei a cara, porque eu também tinha uns certos preconceitos de, tipo, fazer live de Twitch, né? E... O interessante, né, a diferença mesmo do YouTube pra Twitch é esse lance ao vivo e que, não é só chegar e jogar, tá ligado? Tipo, é um show, né? Tipo, você tem que entreter o seu público, né? E tem um lance que o Marcelo D2 disse uma vez, né, que eu ouvi, que ele também migrou pra live, né? Na Twitch durante a pandemia. E ele falou, cara, eu chegava e ficava comentando, fazia posts no Twitter. E tinha gente, tipo, tinha pessoas que me odiavam, tinha pessoas que me xingavam, tinha pessoas que... Ali é um terreno... O Twitter, querendo ou não, é um terreno de ódio, né? Tipo, o Twitter já foi melhor. O Twitter já foi melhor. E aí, quando ele migrou pra Twitch, ele fala, cara, quando uma pessoa vem e me xinga, começa a falar besteira, é só dar ban. E fica só os caras bons. E é isso, só que ele é casca grossa, ele é um cara velho, rodado na indústria, né? Então ele... Ainda mais com o histórico dele do Planet Hemp, então ele tem um histórico de ser odiado, assim, né, pela mídia, né, com todo respeito ao cara. Mas no caso, tipo, você, por exemplo, se chegar alguém e começar a te xingar, pode abalar seu psicológico, né? E até tocando nesse assunto, você acha que a mulher é um pouquinho mais vulnerável nesse sentido? Porque... Mano, eu não vou dizer isso como uma crítica a você ou às mulheres, é uma crítica ao público, né? Sim. Que chega, tipo, muita gente procura conteúdo sexista onde não precisa, sabe? E aí fica, tipo, um clima meio chato, sabe? Tipo, você já sofreu algum tipo de coisa assim? Então, eu acho assim que as mulheres, na verdade, elas são, não sei se vulneráveis, mas é porque tem muito cara escroto, sabe? Isso é inegável, né? Pois é, então. Aí, esse é o grande problema. Não é nem que as mulheres sejam mais vulneráveis, são o público de maneira geral. Não digo só homens, porque tem mulheres muito escrotas também. Então, o público, muitas vezes, ele não tem filtro.
e não tem... E eles acham que eles estão falando com um personagem ali. Eles acham que não tem uma pessoa de verdade por trás daquilo ali. Na Twitch eu ainda não topei com esse tipo de coisa, mas no YouTube eu já recebi comentários esquisitíssimos, assim, mas, assim, eu, normalmente, eu sou meio I don't give a fuck, né? Meio que tô nem aí, eu tiro sarro com a cara da pessoa, então já teve uma vez que um cara falou gracinha pra mim em comentário, eu, tipo, zoei ele de volta e ele ficou putaço comigo. Mas é porque eu, geralmente eu não ligo e eu gosto de tirar sarro com a cara da pessoa que faz isso. Eu tenho esse lance, assim, de querer tirar sarro. Então, se a pessoa for... se ela for indelicada, se ela fizer um comentário que eu não goste e tudo mais, eu vou tirar sarro dessa pessoa e ela vai ficar bolada comigo, porque não é o tipo de reação que as pessoas esperam. Eu lembro de um tempo atrás ter rolado um vídeo na internet em relação... Uma coisa que todo mundo sabe que acontece, tipo assim, os pedreiros na obra passam a mulher, eles vão assoviar. Isso é fato. E aí eu lembro de um tempo Isso é uma coisa atrás, que não muda, né? Não muda. E eu lembro de ter visto um vídeo um tempo atrás que aconteceu isso, eu tava a mina passando, os pedreiros começaram a fazer fio-fio pra ela virou e vem cá. Cara, eles não sabiam o que fazia, sabe? Tipo assim, não me ensinaram o que acontece depois que ela aceita. Tipo, eu nunca cheguei nessa parte e agora, não cheguei né? nessa parte. Então Sabe, a galera não sabe como que reage, saca? Isso é bizarro. Às vezes eu, tipo, eu sou homem, hétero, tipo... Mas às vezes eu olho pra algumas situações, até que eu mesmo já causei, eu falo, putz, mano, não precisava, tá ligado? Mas, tipo, enfim, né? São coisas da vida, né? Eu acho que... São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Isso é bom. Inclusive, eu fiz uma última live com um amigo meu debatendo sobre o Homem-Aranha, né? E a gente tocou nesse assunto sobre o empoderamento feminino, porque, mano, de uns 8 anos pra cá que isso ganhou uma relevância social, né? Sim. Sei lá, tipo, se a gente tivesse comentando isso, tipo, até 2010, talvez estaria fazendo piada ou algo que, tipo, mas isso é normal, né? Tipo, seria outro. Seria banalizado, né? Seria muito estranho, né? Isso, por um lado, é muito bom, né? Muito, muito bom. Isso é um caminho bem lento, né? Tipo, não tem como negar que é um caminho bem lento, mas a gente tá melhorando aos poucos, né? Em relação a eventos de cosplay, quando você faz um cosplay, tipo, já aconteceu dos caras te assediar também? Ou é mais respeitoso ao vivo? Então, não aconteceu porque, de fato, assim, de evento eu fui poucas vezes de cosplay, sabe? Eu fiz poucos cosplays até hoje, mas é uma coisa que eu gosto. Só que a maioria foi mais pra foto do que pra evento em si. Então, assim, eu ainda não passei por isso, mas tenho amigas minhas que passaram, amigas próximas minhas, e, cara, isso independe, eu digo isso até dentro da comunidade de jogos, eu jogo já tem bastante tempo, eu não sou uma exímia jogadora, quem assiste as lives sabe disso, tá cansado de saber, mas antigamente eu até jogava até mais do que hoje em dia, e eu já sofri assédio em jogo, sabe, tipo, o cara vindo no inbox da Steam, falando um monte de besteira, querendo, tipo, que me contratar, sabe? Enfim, quando se fala de contratar, imagino que já se imagina o que seja, né? Uhum. Então, assim, no cosplay, por eu não ter feito muitos em evento, eu nunca sofri, mas na parte de jogos, assim, na parte de games, assim, eu já passei por umas aí que não são legais, que irritam, que dá uma vontade de abandonar, assim. Nossa. Mas é porque, cara, ainda mais que na época eu era mais nova também, eu não tinha cabeça. Outra cabeça, né? Tipo, é difícil falar desse assunto. Porque... Sim. Então, poxa, hoje eu sou bem mais velha e eu consigo lidar muito bem com esse tipo de coisa. Eu acredito, né, que eu consigo lidar bem com esse negócio, com esse tipo de coisa. Então, cara, eu entendo muito quando as mulheres falam, tipo, não sentem vontade de jogar, não sentem vontade de abrir microfone, troca nick, enquanto quando um homem joga com um char de menina, não acontece nada, tipo, é muito engraçado isso, né, em termos de comunidade gamer.
tem muito... Isso, ó, em Ragnarok, é um exemplo ótimo pra eu dar aqui. Em Ragnarok tinha muito cara que fazia char feminino pra receber item. Porque E tinha muito conseguia, cara... né? E conseguia fácil. E quando a gente é mina e a gente faz um char feminino, tudo bem. A gente, dentro de Ragnarok, eu conseguiria fácil um item. Mas se tu revela que tu é uma mina, cara, é totalmente diferente, sabe? Eu acho que... Não te tratam como jogadora, né? Te trata como alguém... Como um eu objeto, não sei, né? É estranho, porque é tão... É tipo, é normal um cara fazer um char feminino e passar por uma menina, mas se for um char feminino que de fato é uma menina, por que é tão esquisito assim? Por que é tão passível de... sei lá, de ser escroto, sabe? É esquisito isso. Não faz sentido. Quando eu comecei a escrever pra Alternativa Nerd, eu não conhecia animes nem nada, e eu pegava um anime aleatório que eu achava, tipo, eu entrei em várias comunidades do Facebook de animes, mangás, e tudo que tinha de dica nessas comunidades eu pegava, assistia e fazia um review no site, né? E foi um dos primeiros que eu fiz, é de um anime chamado Netju no Susumi, que é uma garota que, é super sem autoestima, ela já tem 30 anos, só que ela é super sensível. E acontece, tipo, ela tem a trama lá, né, do romancezinho, né, porque ela faz um personagem masculino e, tipo, só que o linguajar, como ela já é mais de idade, tem 30 anos, o pessoal que joga com ela, tipo, fica olhando e fala, nossa, quantos anos você tem? Ela fala, tipo, 19. Aí os caras, nossa, a gente pensava que você tinha 30, olha o jeito que você joga, uma coisa assim, vai escondendo. Só que rola, e aí, tipo, ela tem uma ajudante que vira, tipo, melhor amiga dela, né? E é uma personagem feminina no jogo, que não sabe que, na verdade, esse personagem masculino é essa garota de 30 anos, e, tipo, eles vão super conversando e tal. E ela fala, olha, hoje em dia eu não falo com muita gente porque eu já fui muito assediada, não me desrespeitaram demais e eu não sinto interesse nem em jogar. E, tipo, ela ficou muitos anos sem jogar. É bem legal esse anime. E eu lembro que quando eu fiz o review, eu comentei sobre isso, tipo, e eu botei um parágrafo assim, falando, mano, respeita as minas, meu. Elas só querem jogar, tá ligado? Tipo, ela não tá ali pra ser cantada, ela não tá ali pra, tipo, sair com um cara, ela tá ali pra jogar, tipo, pô, não sei, eu nunca fui de jogo online e nem usar microfone, mas eu nem costumo olhar pra skin de personagem, se é homem, se é mulher, eu vou tratar como jogador, vou querer matar, vou querer ganhar, não vou meter o louco, né? Tipo, umas coisas meio bizarras da cultura nerd, né? Pois é, a gente geralmente fala que nerd é uma galera que não presta às vezes. Tipo isso. Mas tá prestando, né? Eu diria pra você que... Você tem quantos anos? Eu tenho Desculpa, 28. 28. Eu tenho 25. Mas eu peguei talvez eu seja a última geração, assim, de sala. A última, literalmente. Que o nerd ainda tinha um bullyzinho na escola, sabe? Eu sofri um bullyzinho, sabe? Hoje em dia, se o Matheus de 8, 9 anos se encaixasse na escola com a cultura de hoje, eu não seria bullyingado, seria outra vibe, sabe? É tipo pegar o Tobey Maguire do Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, e jogar no Tom Holland, sabe? É tipo, mano, é muito diferente, né? Eu na escola eu não era nerdzona assim. Eu era CDF, mas eu era da turma da bagunça ao mesmo tempo. Eu não era uma aluna, assim, eu era uma aluna exemplar em termos de ser uma ótima aluna. Eu era, tipo assim, eu tirava as melhores notas da sala, eu respondia todas as perguntas, eu era bem CDF zona, assim. Mas eu era da turma do fundão. Eu era da turma do fundão, tá ligado? Eu era meio que a nerd fora da curva, vamos dizer assim. Eu fiz colegas meus repetirem de ano por causa de bagunça. Eles repetiram e eu não. Mano, eu sabia a matéria nesse nível. Eu era muito preguiçoso. E eu tenho uma teoria que os preguiçosos dominam o mundo. Porque você sempre vai encontrar um jeito mais fácil e mais rápido de fazer as coisas, né? Tipo, sim. Eu também sou uma pessoa super preguiçosa. Mano, a pessoa que inventou o controle remoto da TV era um puta de um preguiçoso, tá ligado? Com certeza. com toda certeza. E na escola também, meu. Eu tive várias fases, né? Tipo, mas pegando mais do final do Fundamental 2 em colegial,
eu era muito tímido, eu ficava vermelho e eu ficava corado de verdade, eu gaguejava, eu era muito estranho. Só que depois de um tempo, tipo, quando eu pegava intimidade com as pessoas, eu me soltava. E eu falo muito, sabe? Tipo, é só eu perder a timidez que eu não calo a boca. E eu sou Eu super te entendo. E eu sou exatamente o que você falou, no sentido de, tipo, mano, eu tô ali. E eu, tipo, meio que não estudo, não faço nada. Aí eu fico puxando assunto, e o cara que eu puxo assunto, tipo, não tá prestando atenção na aula. Mas eu estudo antes da prova. Aí, tipo, chega na prova eu tiro 9. A pessoa tira 2. Ou já teve casos também que, tipo, eu pegava a recuperação. Uma vez eu peguei 3 de média de física e eu tirei 9 na prova, tipo, foi bizarro. Porque aí eu recuperei a matéria, passei cola pra um monte de gente, meu professor ficou puto, na verdade foi geometria, não foi física. E ele até me tirou, quando ele me tirou da sala, falou, Laube, que é meu sobrenome, falou, sai da sala, porque, né? Aí eu pensei, puta, ele vai zerar minha prova, mano, eu tô lascado. E eu tava passando cola pra todo mundo, meu. Eu era uma pessoa legal, eu não tenho Eu era fonte de cola também, eu cheguei a ser fonte de cola. Nossa, eu já tive isso e eu já sofri com isso, porque já teve uma ou duas pessoas assim que eu achava que era amigo, mas a pessoa só tava ali porque eu era a prova em pessoa, assim, tipo, é estranho. Ah, mas isso era normal. Isso é muito normal. Comum. Tinha gente na escola, na sala que queria fazer grupo comigo só porque eu era, tipo assim, a preferidinha da professora, sabe? Com certeza, eu digo mesmo. E eu puxava muito assunto com... Mano, todos os professores eu fui amigo, tipo, quase todos, vai. Só teve um que me odiou. Mano, você acredita que teve um professor que quis me processar? E se eu te contar o motivo, você não acredita, mano. Mano, como assim? Imagina o seguinte, todos os professores tinham uma intimidade, todo mundo era muito legal, e a minha sala também era, tipo, super alto astral, sabe? Tipo, quando o professor começava a zoar, a gente entrava na zoeira junto. E teve vários professores que chegavam pra mim e falavam, você é gay, você é viado, e não sei o que, mas eu retrucava, tipo, na mesma brincadeira, sabe? Nunca foi nada demais. E teve muitos professores que, tipo, pegava, tipo, a folha de resposta, o cabeçalho da folha de resposta, então tinha que colocar lá nome, número, série, data, disciplina, professor. E quando chegava no nome do professor, eu escrevia lá, tipo, sei lá, o nome do meu professor de matemática era Fernando. Eu colocava Fernando Boiola, tá ligado? E nada demais, tá ligado? Era só uma zoeira. Aí teve esse professor, pô, sei nem se eu vou falar isso, se ele vai querer me processar de novo, tô até com medo, né? Na história de 2012, né? Tipo, e aí ele entrou, ele era professor de química no terceiro colegial. E ele começou a falar, não, porque nos anos 90 eu era uma pessoa muito popular e me chamavam de menudo por causa dos menudos e não sei o que, e começava a falar, tá ligado? E ele deu a impressão de que ele era muito gente boa. Aí chegou na prova, coloquei o nome do professor, a primeira prova dele, Menudo Boiola. Eu só fiz isso, tipo, mas não foi tipo de zoeira, tipo, pra sacanear o cara, foi tipo, igual fazia com todo mundo, tá ligado? Aí no dia, mano, ele chegou, falou, eu vou falar a nota em voz alta pra todo mundo. Aí falou um por um, quando chegou o Matheus Laube. Aí ele olhou pra mim e falou, quem é Matheus Laube? Ele foi o único que ele perguntou isso. Aí eu levantei a mão e falei, sou eu. Aí ele virou, sua prova tá na coordenação, vai lá buscar. Aí eu tipo olhei e falei, nossa, tá bom, né? Vamos lá. Aí chegou, mano, o meu coordenador. Aí ele falou, caramba, Laube, você foi muito desrespeitoso, não sei o que. Aí eu olhei pra ele, tipo, e eu não tava entendendo por quê, porque ele não falou sobre isso, né? Aí o Eduardo, olha, escuta, ele tá querendo te processar, eu tô segurando a sua barra, mas ele tá querendo acabar com sua vida, e começou a me apavorar, e eu tipo, só que, mano, eu vou confessar uma coisa que algumas pessoas mais próximas sabem e, tipo, mas em outra live com outra pessoa eu pretendo conversar, tipo, explicitamente sobre isso. Na época da MSN, eu costumava... Meu pai, ele tinha um programa no computador que tirava print a cada 5 segundos da tela. Caraca! E ele chegava do trabalho... Mano, meu pai é FBI, mano. Ele chegava do trabalho e lia as conversas da MSN, mano.
E aí, o que eu fazia? Eu queria apavorar o meu pai. Então eu chegava em conversas com algumas pessoas e inventava um monte de história, mano. Falava um monte de mentira. Então eu fiquei com essa fama de, sei lá, ser um Jim Carrey, tá ligado? Tipo, ser um mentiroso. Só que tem coisa que eu extrapolei. E aí quando o Eduardo, o meu coordenador, tipo, falou, você tá sendo processado? Eu olhei pra ele e falei, caramba, mano. Algum pai quer me processar, não sei o quê. Aí depois ele, pô, Láudio, escrever menu do Boiola? Aí eu comecei a rir, pareceu a cena do Coringa, tá ligado? Eu comecei a rir, falei, que? Pô, desculpa, eu não vou mais repetir, mas, mano, que susto do caramba. E, tipo, foi um motivo muito banal, tá ligado? Tipo, e eu saí da escola no meio do ano, naquele ano, e eu tenho um amigo que falou que na primeira aula que eu não tava, ele comemorou que eu saí da escola, tipo, na frente de todo mundo. Gente. É, o cara me perseguiu, velho. Que maluco, né? Assim, tudo bem ficar bolado que um aluno faça isso, mas, tipo assim, conversa com o aluno, sabe? Tipo, cara, eu não gosto desse tipo de brincadeira, não sei de onde essa brincadeira saiu. Conversa sério, não precisa, tipo, vou processar você. Tá ligado? Foi muito bizarro. E eu saí da escola... Mano, eu saí de uma escola que eu estudava desde a 5ª série. E eu saí, tipo, nas férias de julho do 3º colegial. E aí, mano, eu só olhei e falei, eu não vou jogar o último Interclasse, que é o único que eu queria jogar. E eu, tipo, mano, caramba, acabaram com minha vida, tá ligado? Eu, tipo, mano... Nossa, esse professor no Rio tava ferrado, porque no Rio a gente chama todo mundo de viado. É, tá ligado? Tipo, é viado, né? Tipo... Até mulher a gente chama de viado, então assim. Meu, vai entender a cabeça desse professor, né? Nossa, que loucura. Tava ferrado no Rio. Tipo, muito ferrado, muito. É engraçado, né? Porque tem gente que leva na brincadeira, mas tem gente que, tipo, mano, é uma coisa. Ah, enfim, né? Mas. Já que a gente... Aí que tá, né? Tipo, as pessoas. Por que se ofender ao ser chamado de viado? O que tem de ofensivo nisso? Não sei. Sabe? Eu vou chamar ele pra um próximo evento, assim, pra conversar com ele. Falar, e aí? Por que você se ofendeu? Por que se sentiu ofendido, cara? Sabe? Não faz sentido. Viado é gente, porra. Do mesmo jeito que eu sou um ser humano, os homossexuais, as pessoas que têm uma sexualidade diferente da minha também são seres humanos. Todo mundo saiu da mesma caixinha, carai. É, tá ligado? Tipo, nada demais. E outra, como eu era muito tímido, chegou um momento da minha vida, eu era tímido com as mulheres, chegou um momento eu falei, mano, será que eu sou gay e eu tô só, tipo, me escondendo, tá ligado? E eu fui fazer um teste, tá ligado? Eu olhei e falei, então, não gostei, não é meu estilo, mas ficou aprendizado, assim, né? Então, se eu que sou eu, já tive essas experiências e fico zoando, então o que ele tem a ver com isso, né? Ai, gente. É o que a gente tá falando, né? As pessoas se ofendem com umas coisas que não fazem sentido. Ele deveria se ofender se, tipo assim, se estivesse chamando ele xingando a mãe dele, mas, cara, ser chamado de viado não é xingamento. Já deixou de ser, sabe? Não é xingamento. Não, nossa, foi muito estranho. Mas falando de escola, vou fazer uma pergunta. Se você responder com a cabeça da época, vai ser mais legal ainda. Quais são suas referências de personagens que, tipo, moldaram sua personalidade, tipo, na infância, na adolescência e agora? Nossa, cara. Essa é reflexiva, essa é pegadinha. Não, no sentido de, tipo, o que você assistia quando era criança? Tipo, sei lá, por exemplo, eu, quando começou a passar Sakura Card Captor na TV, no Cartoon, foi tipo 99, 2000, eu tinha 5 anos. E eu olhava, foi o primeiro anime que eu vi, tipo, que era aquele traço japonês que, pô, na época ninguém chamava de anime, era desenho, né? Tudo era desenho. Só que eu olhava a Sakura, tipo, com 5 anos e falei, nossa, que personagem bonitinho, não sei o que. E, tipo, tudo eu imitava a Sakura. Só que, tipo, eu nunca fui de contar isso, porque as pessoas, todo mundo inspirado em Goku e Vegeta e não sei o que. E lá vem a Sakurinha, tá ligado? Tipo, nossa, mas a Sakura, mano, eu lembro que ela tinha um irmão mais velho e eu tenho uma irmã mais nova. E todo episódio, o irmão mais velho dela, tipo, ficava irritando ela, falava, sua monstrenga. Pentelhava pra caramba. E eu fazia a mesma coisa, com as mesmas palavras com minha irmã. Falava, e aí, eu sou monstrenga? Tipo, e minha irmã ficava brava. Era pô legal. Eu assisti muito, né? Eu assistia muito desenho, só que eu assistia, assim, os desenhos
que davam pra eu assistir quando minha mãe não ficava monopolizando TV assistindo novela, sabe? Que minha mãe, ela era muito noveleira. Então eu cresci assistindo os desenhos que passavam na TV aberta, na Band, na Globo, no SBT. Então eu assisti muito, porque assim, eu peguei a época que ainda passavam muitos desenhos ainda dos anos 80 e eu peguei o resquício disso. Então assim, eu peguei a época que ainda tava passando He-Man, ainda passava Carmen Sandiego, ainda passava Cavalo de Fogo, esses desenhos mais antigos, Capitão Planeta. Então eu peguei o final da época que tava passando esses desenhos e meio que o início ali que começou a mesclar com os animes da época da Manchete e tal, que é Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco. Só que assim, esses que passavam na Manchete eu não lembro tanto, porque assim, obviamente eu sou mais velha que você e tal, eu peguei a época da Manchete, mas eu não peguei tanto. Mas esses em si eu não lembro tanto. Então assim, o que eu lembro de ter assistido muito na minha infância, além desses desenhos ocidentais, né, que eu falei agora, que são da década de 80, eu assisti muito Dragon Ball, eu assisti muito Sakura. Sakura foi, até hoje é um dos meus animes favoritos, assim, da vida. Já reassisti Sakura algumas vezes, né, inclusive a nova temporada, a última temporada que saiu, então Sakura é um anime que eu gosto demais, assim, da vida. E obviamente aqueles animes mais menininhos, assim, de 3 espiãs demais, que eu sempre gostei muito de desenhos que fossem voltados pra ação, sabe? Então, 3 espiãs demais eu pirava, assim, porque, porra, eram 3 garotas. Nossa! Eu gostava muito das temas. E, tipo, cara, eram 3 meninas que estudavam e elas eram espiãs, tá ligado? Isso era uma parada muito Era da hora, eu gostava também. Era muito legal. Passava no Bom Dia e Companhia, no Sábado Animado. Não, passava na TV Globinho. É na Globinho, é verdade. Passava na Globo, TV Globinho. Aí assisti também os do SBT, do Dudu e Edu, que era desenho da Nick, né? Da Nossa! Que eram desenhos mais bobos, mas eram legais igualmente. Era do Cartoon Network. Eu tenho uma pira com o Cartoon Network na infância, assim, muito grande. Eu lembro, olha essa história é muito boa. Uma vez, eu assistia tanto Cartoon que eu fui chamado por uma pesquisa no escritório do Cartoon Network, isso quando eu tinha uns 6 anos de idade. Caraca. E aí, era várias crianças. E, mano, eu juro pra você, mano, eu queria ter uma foto disso. Eu tava na ponta da mesa, apoiado, igual aquele meme do maluco que fala alguma coisa e é atacado pela janela, que tá com a mão, tá ligado? Então, imagina essa cena, várias crianças, e tem uma coisa que eu nunca esqueço, porque, mano, as mulheres lá faziam várias perguntas pras crianças, tipo, qual desenho que você mais gosta, que horário que você assiste, umas coisas assim, né? Aí, mano, ela fez uma brincadeira que era o seguinte: eu quero que vocês falem, tipo, o personagem preferido de vocês, só que não pode repetir. Então, quando alguém falar Dexter, não pode falar Dexter. Quando alguém falar Du, não pode falar o Du, vou ter que falar o Dudu, alguma coisa assim, sabe? E eu era o último a falar. Nossa. Aí, tipo, era óbvio que o meu preferido era o Laboratório de Dexter, e foi o que a primeira criança falou, tá ligado? Putz. Aí, mano, eu tive uma resposta que talvez na época não fez sentido, só que olhando hoje foi muito engraçado, porque tinha um especial do Cartoon que passava de sexta, que chamava Cartoon Cartoons. E passava todos os desenhos ali, tá ligado? Tipo, passava um episódio de Johnny Bravo, daí depois passava Coragem, depois passava do Dudu e Edu, tipo, era uma mescla, era um especial, assim, tá ligado? Não era... Aí chegou na minha vez, eu, tipo, Cartoon Cartoons, exatamente com aquela pose do meme. Aí, mano, todas as crianças começaram a rachar o bico, né? Nossa, que burro, não sei o quê. Aí a mulher, nossa, mas que resposta é essa? Eu falei, porque eu gosto de todos. Melhor saída. Melhor saída. Mano, e eu tinha 6 anos, tá ligado? Eu não sei como eu, tipo, pensei nisso, tá ligado? Foi muito engraçado. E eu tinha essa pira com Cartoon. Cartoon, mano, juro, podia estar passando Bob Esponja. Eu acordava cedo, né? Podia estar passando Bob Esponja às 7 da manhã na Nickelodeon e tá passando, sei lá, tipo, as Trigêmeas no Cartoon. Eu vou estar assistindo as Trigêmeas porque é o Cartoon, tá ligado? Tipo, nossa, eu amava esse canal, era bizarro, tipo, moldou o meu caráter absurdo. E é uma pena que virou o que virou hoje, não é mais a mesma coisa. Né? Então, eu não assisti Cartoon quando eu era mais nova, porque a gente não tinha TV a cabo em casa, era só, tipo, TV aberta mesmo. Fui assistir Cartoon depois de mais velha, quando a gente colocou TV a cabo em casa. Então,
É porque assim, eu sempre fui muito viciada em desenho, assim. Então eu assisto desenho até hoje. Não só anime, como desenho mesmo. Tipo assim, de pegar... Tanto que meu desenho da nova geração favorito é Hora de Aventura, sabe? Nossa, é muito bom. Então, eu assistia os desenhos que passavam na Cartoon. Então, recentemente, tipo, 2 anos atrás, eu tava assistindo o quê? Titio Avô. Eu tava assistindo Incrível Mundo de Gumball. Então, Steven Universo, que eu acho incrível, sabe? O Gumball, ele tem uma atmosfera muito engraçada, né? Tipo, a forma como os personagens são, né? E tem uma conotação sexista, tipo, implícita, muito bizarra, mano. Quando você para pra tirar uma cena, tipo... Mano, é muito surreal. É, tipo, é umas coisas que você fala, mano, isso tá passando pra criança, tá ligado? Tipo... Sim, pois é. Então, é que assim, né? Hoje em dia a gente tem muito aquele probleminha, vamos dizer assim, de que isso todo mundo tem. Nós temos hoje em dia, os nossos pais têm também, que na minha época era muito melhor. Só que a gente tem que entender que as gerações, elas vão se diferenciando ao longo do tempo, e esses desenhos, eles vão sendo feitos para essas gerações. Então tem gente que fala, ai não, porque o desenho na minha época não era tão bobo assim. Será que realmente não era, sabe? Sim. Porque tem uns desenhos que na nossa época, cara, Johnny Bravo era um desenho que era esquisitíssimo. O que tinha de bom em Johnny Bravo? E a gente rachava o bico de Johnny Bravo, cara. O Johnny Bravo, ele é a personificação do macho escroto cancelado na internet hoje, sabe? Sim, gente. E todo mundo adorava ele, tá ligado? Tipo... Mano. Gente, e não faz sentido nenhum. E a galera quer falar mal de tio avô, tá ligado? Nossa, eu lembro de uma coisa que... Olha pra você ver como eu adorava o Cartoon. Teve um aniversário de 10 anos no Cartoon no Parque Ibirapuera. Aí teve lá evento, brinquedos, umas coisas assim. Eu já nem sei quantos anos eu tinha, nem sei que ano que foi. Aí, eu lembro, não lembro muita coisa, mas eu lembro que chegava numa sala e tinha uma telona gigante do Johnny Bravo. Mano, eu não sei como te explicar. Não sei se o dublador do Johnny Bravo tava lá escondido e a animação, tipo, os caras do efeito especial fazia, mas o Johnny Bravo tava conversando ao vivo com a gente, tá ligado? Tipo, a gente fazia umas perguntas e ele respondia. Mano, foi muito da hora, tá ligado? Tipo, uma experiência inesquecível, tipo, pra quem gostava, tá ligado? Uhum. E, nossa, mano, o Cartoon, ele moldou meu caráter. E eu tenho uma brisa também de desenho que é, tipo, todo personagem que é, tipo, o nerd inteligente, tipo o Dudu, que é o de cabelo de... Que era o do meio, né? Era o do meio, era o mais inteligente. Todo personagem que era o mais inteligente fala, esse sou eu, tá ligado? O Kowalski dos Pinguins de Madagascar também fala, esse aí sou eu, não sei o que. Tinha essa brisa, nossa. Eu era todo esquisito, confesso, falando agora, nossa. Que nada, você era uma criança comum, cara. Não, completamente louca, né? Tipo, assim, era legal. Eu lembro também que eu tive esse início de infância, eu tinha o Cartoon, eu tinha TVA. Nem existe mais TVA, hoje em dia é só Net ou Sky, né? E foi cancelado, então, tipo, os meus amigos tudo ficavam assistindo e eu, tipo, caramba, não tenho mais Cartoon, o que eu vou fazer da vida, tá ligado? Minha vida não faz a mesma. E aí entra em cena o videogame, né? Você jogava videogame na infância? Qual o primeiro contato de jogos que você teve? Cara, o primeiro contato com jogos que eu tive foi através dos meus primos. Porque foi o PS1, na verdade. Porque eu nunca tive videogame. Eu fui ter videogame depois de velha, que eu comprei com o meu dinheirinho. Foi o PS3, o primeiro videogame que eu tive. E o primeiro contato assim que eu tive foi através do PS1 do meu primo. E foi ali que eu comecei a jogar. Aí vinha o Crashzinho, o Spyro, eu adorava Spyro. E foi ali que eu tive contato. Então foi através dos meus primos. E assim, eu jogava. Na época eu acabava jogando muito coisas que eles gostavam. Que era joguinho de carro, né? Que tipo, tinha Need for Speed da vida. Jogos de luta e futebol. Só que eu não gostava de jogar futebol no videogame. Na verdade, até hoje em dia eu não consigo gostar de futebol. De videogame, no caso, né? Uhum. Então, eu vou mais pro lado de luta, um RPGzinho e tal. Mas foi basicamente assim que eu tive meus primeiros contatos. Depois com o jogo no computador mesmo, tipo,
de comprar CD na banca, aquelas revistas na banca que vinham com CD. Nossa, bons tempos, né? Via 700 jogos o CD, né? Aí tu se virava e jogava o que tinha ali e tal. Mas foi basicamente esse o contato que eu tive. Então eu cresci muito com meus primos, assim, muito na casa dos meus primos. Porque às vezes minha mãe é professora e meu pai trabalhava em fábrica. E às vezes minha mãe, tipo assim, trabalhava à tarde e eu estudava de manhã. E à tarde, pra não ficar sozinha, eu ia pra casa dos meus primos. Então eu jogava muito videogame com eles, assim. Então foi uma fase que eu joguei bastante videogame, mas não necessariamente eu jogava o que eu gostava. Eu jogava o que eles deixavam eu jogar, sabe? Eu lembro, eu sempre tive um Mega Drive, e até os meus 8, 9 anos, até 2003, assim, que pifou. E, tipo, mas já era uma fase que eu tinha amigos que tinha Nintendo 64, Play 1 já. E eu com aquele Mega Drive de 16 bits, né? Ficava, mas jogava. Eu amava jogar Sonic. Eu tive vários jogos icônicos. Tem até uma historinha, mas depois eu falo disso do Mega Drive. E beleza, passou. Fiquei uns 2 anos sem videogame. E eu lembro que meu pai, ele me deu de Dia das Crianças em 2005 um Play 2. Eu juro que foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Sabe, o pico de adrenalina, tipo, num instante de tempo, assim, eu nunca senti igual, velho. Eu acho que, mano, mais do que isso é só quando eu, tipo, ganho um salário de 10 mil, tá ligado? Tipo, porque, mano, nossa, foi bizarro. E o PlayStation 2... Não, eu não incentivo pirataria, mas não, até a pessoa mais rica viveu a pirataria do PlayStation 2, assim, com tipo, certeza. Chegava, era tipo, mano, 3 jogos por 20 na época, né? Tipo, era R$10 cada jogo, era bizarro. Era fácil. Muito fácil. O PlayStation 2 deixou o brasileiro mal acostumado. Porque aí chegou o PlayStation 3 e não destravaram o PlayStation 3. Então as pessoas compravam e já, tipo, jogava, tipo, a pessoa comprava 2 jogos e falava, caramba, eu queria mais jogo, mano. E aí ficava meio puto da vida. Não compra né? mais porque não tem dinheiro. Foi isso, né? Nossa, mas eu acho que o jogo que eu mais joguei na vida foi o GTA San Andreas, assim, tipo, nossa, é muito apaixonante aquele jogo. E agora que vai lançar o Play 5, se esses caras remasterizassem, mano, seria tipo o creme de la creme da Rockstar. Muito... já eu acho que a gente tem que fazer um GTA novo, porque, cara, já deu o que tinha que dar, sabe, da época. O meu, ele é tipo uma ideia spin-off. É claro que eu quero um GTA 7. 7? Já tá no... Ah, não, 6, ó, já tô até pulando. Não, mas é porque depois do Play 2 eu parei, eu estacionei no tempo de jogo e eu adorava jogar. Eu jogava muito, eu jogava Crash, jogava Medal of Honor, que era jogo de tiro pra caramba, era muito louco. E aí depois não tinha mais essas mordomias de coisa original, que meu pai é todo economista, assim, né? E aí eu não tive mais videogame e minha vida de gamer acabou ali. Foi bom enquanto durou. E em questão do Mega Drive, quando eu tava na Alternativa Nerd, eu queria escrever uma história que eu queria escrever um conto de um cara que, tipo, mergulha num videogame e vive vários jogos. E criei uma trama assim. Aí eu fiquei pensando, pô, o 64, foi pra mim, eu considero o Nintendo 64 um videogame mais icônico, assim. Eu acho que, mano, foi o maior hype de videogame que eu vi e vivi, né? Sim. Só que eu nunca tive um 64, então o que eu fazia? Eu comecei a escrever, aí pegava ali, tipo, uns trechos de Zelda, Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, e ficava, tipo, falava, vou escrever uma história. Aí, tipo, eu fiquei pensando, pô, mas eu nunca tive um 64, eu tive um Mega Drive. Eu acho que, mano, se eu escrevesse conto sem ser do Mega Drive, seria uma traição comigo mesmo, né? Porque eu, pô, não vou escrever uma história sobre a minha vida, tá ligado? Uhum. Aí eu peguei meus cartuchos, tá tudo guardado até hoje. Peguei meus cartuchos, comecei a ver jogo por jogo que eu tinha ali. E inventei uma história que, tipo... Mano, tá no site lá, pra quem quiser ver. Entra na Alternativa Nerd e pesquisa Mega Drive, que vai aparecer lá. Uhum. E contei uma história que, tipo, a SEGA não era mais a mesma coisa, porque aconteceu, tipo, um golpe, um jogo sujo, assim, tipo, nos anos 80. E o personagem principal, tipo, encontra
Ele acha que tá sonhando, só que ele mergulha no videogame. Tipo, quando ele liga o Mega Drive, ele mergulha. E ele vai, tipo, tem um vírus no jogo que rouba as coisas e, tipo, ele vai lutar contra esse vírus em vários jogos. E eu coloquei vários jogos que eu realmente jogava, jogos que eu nunca zerei, porque, mano, esses jogos é difícil, meu. Sim, os jogos antigamente eram bem difíceis. Era difícil, meu. E quando eu terminei de escrever, fiquei impressionado. E, nossa, o Mega Drive... Aí eu paro pra pensar, falo, nossa, eu tinha tanto preconceito com o Mega Drive, porque era jogo arcade, jogo 2D, de 16 bits de gráfico, mas, pô, foi a minha alegria, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. Mas é isso que importa, né? Tipo, tu ficar feliz com a parada. Com certeza. Eu acho... É igual esse tema sobre canal de Twitch e canal de YouTube. Quando você, tipo, faz alguma coisa que você não quer pra ganhar dinheiro, chega um momento que você não aguenta mais, né? Tipo... Sim. Nossa, é difícil. Tem muita gente que perde a cabeça, né? Mas tem aquele negócio também que às vezes até tem um canal gringo que eu assisto, esses dias tempo atrás eles fizeram um vídeo contando, tipo, respondendo umas perguntas, né, da galera. E perguntaram pra eles, porque eles falam sobre anime, obviamente, né? E eles fizeram a pergunta pra eles quais os animes que estavam assistindo, que eles reassistiram. E eles falaram uma parada que é muito verdade. Por mais que seja uma coisa que goste muito, tipo assim, vamos supor, é porque o meu canal ele é bem diverso, ele não é fechado numa coisa só. Mas, às vezes, mesmo quando você faz uma parada que você goste muito, tipo assim, eu faria um canal voltado para anime. Mas mesmo sendo uma coisa que eu gosto muito, quando aquilo se torna uma obrigação, e você começa a encarar aquilo como uma obrigação, até mesmo a coisa que você mais gostava de fazer, você já não quer mais fazer, sabe? Eu vivi isso. Nossa, é difícil. É complicado, cara. Então você tem que parar e analisar muito bem e tentar não enfrentar as coisas quando você está trabalhando com coisa que você gosta de verdade. Tentar não enfrentar aquilo como uma obrigação e sim só como mais um hobby. Porque aí eu acho que as coisas funcionam melhor, sabe? Com certeza, com certeza. Eu falo por experiência profissional que eu nunca fui da área de comunicação, assim, como eu disse, eu era bem tímido, eu sempre tinha um sonho de arranjar um trabalho que quanto menos eu falasse e interagisse com as pessoas, melhor. Só que eu tava completamente errado, mas teve um momento, olha, eu acho que você vai ouvir, tipo, a única pessoa que vai falar isso na vida. Teve uma época que eu peguei recuperação, que eu tava, tipo, super bad, eu tive um colega que tinha morrido, assim, tipo, uma pessoa que estudou comigo na 6ª série, isso já tava no 2º colegial, ele tinha leucemia e ele morreu. E, tipo, eu fiquei mó bad, só que eu ficava na minha, aí eu não queria, tipo, não me turmava muito, aí eu peguei recuperação em todas as matérias. E aí, o que aconteceu? A minha tia, ela tinha uma casa de reforço de aulas particulares. Aí ela chegou pra mim e falou, olha, eu posso te ajudar, eu vou aqui os professores, você pode conseguir a aula das matérias que você mais precisa, mas com a condição de que você vai trabalhar aqui pra pagar essas aulas. Eu falei, pô, beleza, né? E aí, olha como são as coisas. Eu dava aula particular de matemática e física pra ter aula particular de matemática e física. Tipo... Nossa! Exato, tipo, mano, como assim, tá ligado? Aí eu até que gostei, eu dava aula e tal, só que não era muita minha vibe. No início eu curtia muito essa comunicação e tal. E, bom, teve algumas divergências e acabei saindo, mas eu meio que enjoei. Chega um momento eu falo, nossa, eu tô aqui por obrigação, não quero estar aqui. Chega, né? Tipo, aí comecei a cabeça a revirar e comecei a parecer que eu tava perdido, assim, tipo, pô, o que eu vou fazer? O que eu quero? Eu já saí da escola, tipo, meus amigos já estão pra se formar na faculdade e eu tô, tipo, parado, meu. Aí entra, tipo, todo um aspecto psicológico, né? E você começa a ficar muito paranoico também com as paradas, né? Nossa, não. E quando você, tipo, começa a ter essas piras com uma autoestima mais baixa, nossa, parece que você tá levando um soco da vida, uma punhalada nas costas. Mano, muito estranho. Sim, é muito aí eu comecei a escrever pra esse site, né, no Alternativa Nerd. Comecei a ver animes, aí eu comecei a ver uns animes que, tipo, coisas que eu olhava e falava, nossa, mas esse personagem parece eu. E começava a rir sozinho, né, tipo... Tem um exemplo muito bom,
tipo, muito, assim, que é um anime que você gosta, que é o Zero no Tsukaima. Nossa, adoro. Mano, esse anime, ele tem... Eu não sei como falar isso, mas ele tem um eti inocente, sabe? Tipo, mano, esse anime é muito bom, ele é perfeito. Sim, sim. É muito bom. E, olha, pra quem não sabe e não conhece esse anime, não sabe o que a gente tá falando, ó, Zero no Tsukaima, mano, você não vai se arrepender, mano. Você vai dar risada pra caramba. É muito bom, é muito É bom. muito. E tem uma cena... Ah, vou falar, mano, ó, dane-se, velho. Tem uma cena que ele vai... Que ele é tipo o cachorrinho da Louise, né? Onde ele vai, né? Tá com ela. Acho que só pra contextualizar a galera que estiver assistindo, tipo, o Zero no Tsukaima é um rapaz do Japão moderno que é invocado pra um mundo mágico, e nesse mundo mágico é invocado por uma feiticeira, assim. Só que ela por que ela é chamada de Zero Louise? Porque ela não sabe lançar magia de verdade, assim, tipo, de maneira correta, vamos dizer assim. Então ele foi invocado pro mundo que ela existe e ele virou o servo dela e ela trata ele como um cachorro. Você sente um pouquinho de pena dele. Com certeza. E só pra complementar o que você tá falando, a verdade é que tinha uma lição ali na aula de magia que todos os alunos tinham que invocar um bichinho de estimação que, tipo, ia ser leal a ele, né? Sim. Então tem lá a Tabita que lança, tipo, um dragão, né? É o dragão, nossa. Tem vários, tem a salamandra, tem a topeira do topeira em pessoa, né? Gente, a topeira, muito bom. E a Louise invoca o menino, tipo, do nada, mano, literalmente do nada o menino tá ali, tá ligado? E tem uma cena que, voltando ao que eu tava falando, tem uma cena que, tipo, ele tá ali, ele é tratado como um cachorrinho dela, e ele vai conhecer a princesa Henrietta. Uhum. Ela estica a mão pra ele, né? Essa cena é muito icônica. É a minha cena preferida da história dos animes. Aí ele olha pra Louise e fala, meu, que droga, até aqui eu tô sendo tratado como um cachorro. Aí ela, não é isso, idiota, você tem que beijá-la. Aí ele, nossa, beijar ela, né? Aí ele pega a mão da menina. Aí, ao invés dele beijar a mão da menina, ele dá um selinho na menina, tipo... Mano, ele beija ela literalmente, né? Tipo... Literalmente. E tinha uma menina, mano... Ó, essa história é do colegial de 8, 9, 10 anos atrás, tá ligado? Não tem nada a ver com o sentimento de hoje, é só uma história. Tinha uma menina na minha sala que me seguia, me abraçava e falava, a gente vai se casar e não sei o que. Hoje em dia ela namora, pelo amor de Deus, não levem esse papo a sério que é passado, hein? Mas naquela época era isso, e ela me perseguia, ela era igualzinha a Louise. Aí teve uma festa que foi aqui no salão de festas do meu condomínio, que eu tava no bar ali, tipo, tava servindo as pessoas, né? Aí chegou ela e uma amiga dela, que também era minha amiga na época. Aí ela fala, vê uma bebida aí pra gente. Aí eu falei zoando, tipo, tem que pagar. Aí essa menina que me chamava de esposa, não sei o que, tipo... esticou a boca assim, tipo, eu dei um selinho nela. Beleza, passou. Aí eu olhei pra outra fez a mesma coisa, tá ligado? Aí eu olhei pra menina, tá ligado? Igualzinho o... Como é o nome dele? O Sato. Olhou pra Louise, tá ligado? E beijei a menina, igualzinho. Tipo, quando eu vi essa cena da anime, mano, eu juro, eu até pausei e falei, não é possível, mano. Eu tô rindo de idiota, velho. De idiota. Eu comecei a rachar um bico pesado. Eu falei, nossa, mano. Nossa, esse anime é muito bom, mano. Nossa, eu gosto demais, cara. Sim, e já que estamos falando de anime, qual o seu top 3 ou top 5? Tá, rapaz. Ó, falando sem pensar muito, que se eu pensar muito eu vou ficar toda a vida. Vou falar top 5, que é um pouco mais fácil. Fullmetal Alchemist Brotherhood, Kimetsu no Yaiba, Mob Psycho 100, Sakura, obviamente, e... Olha, ficou difícil. Eu comecei a pensar demais. Tá, vou colocar talvez Death Note. Vai, meu top 5. Death Note, né? Eu esqueço de falar de Death Note ultimamente, porque é antigo já, mas não tem como não lembrar dele, né? É muito boa a história. Nossa, a história é ótima.
Nossa, muito bom. Você é Team Kira ou Team... Eu, na verdade, sou Team Ryuko. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Ryuko. Você só quer ver as maçãs voando ali, né? Enquanto ele come. Com certeza. Sou Team Ryuko, rapaz. Nossa, mas é um melhor personagem. Um anime muito inteligente, né? Tipo, um terror psicológico com uma história tipo, que te faz pensar, falar, caramba, mas ele tá certo, ele tá errado, ele é um herói, ele é um vilão, né? É muito abrangente, assim, não tem uma resposta concreta, né? Botou muita gente pra pensar, né, cara? Com certeza. Nossa, o Full Metal também história impecável. Não tem o que falar. É de aplaudir de pé quando você assiste cada episódio, né? O Metal é um que eu já assisti algumas vezes. Ai, sabe um que eu queria incluir? Olha só, eu já querendo aumentar a lista. É porque tem um que fez parte da minha infância, tipo, e eu assisti ele algumas vezes de novo, que é Yu-Gi-Oh, cara. Nossa, velho. Um anime que eu gosto pra caraca. Principalmente o do Yugi, né? Que a saga primeira ali, que é muito bom, né? Sim, eu gosto muito, assim. É um anime que eu cresci assistindo, né? Que passava na Globo. Não cresci assistindo, eu já peguei ele na minha adolescência, na real. Mas eu assisti algumas vezes depois de mais velho, assim. Então é, de fato, um anime que eu gosto pra caramba, assim. Então... Eu amava também na época. Até hoje, eu tenho as cartas guardadas aí. Nessa época eu tinha comprado o deck do Joy e do Pegasus. Eu não tive, porque assim, eu fui aquele negócio, eu sou filha única, né? E menina. Então, porque jogo de carta é coisa de menino. Videogame é coisa de menino. Então eu não pude fazer muita coisa dessas paradas assim que eu queria quando eu era mais nova. Só mais pra adulta, né? Tudo era coisa de menino e eu não podia, porque minha mãe que me bancava, minha mãe não ia querer me dar um videogame, minha mãe não ia querer me dar um jogo de cartas, sabe? Com certeza. Aí, né, eu fiquei... Aí eu tive a infância, tô tendo a infância agora, né, que agora que eu consigo comprar. Sim, e quando você consegue essa independência, você começa a fazer tudo que você queria fazer e que você não pode fazer, né? Nossa, sim. É muito boa. Essa fase assim, de independência é muito legal, né? É interessante. Sim, com certeza. E Yu-Gi-Oh! Mano, Yu-Gi-Oh! Foi uma febre. Passava na TV Globinho. Foi uma grande febre, assim, tipo. Foi. E mesmo depois de já ter passado a moda, eu ainda jogava com alguns amigos meus na escola, especialmente na oitava série, assim, que foi. A oitava série foi 2009. Já há um bom tempo. Eu tenho 2 amigos que jogam até hoje, compram carta até hoje, sabia? Os caras frenéticos. Porque Yu-Gi-Oh! Ainda tem o anime também, né? Ainda tem várias temporadas. Eu só não assisti, eu parei lá na época do Yugi mesmo, não assisti os outros. Eu assistia o clássico completo, mas esses novos eu não cheguei a pegar pra assistir não, mas ainda existe e continua fazendo super sucesso, né? Continua. Eu não assisti a sequência e hoje em dia, quando eu encontro esses meus amigos que eu fico olhando a carta deles, hoje em dia mudou o conceito. Naquele tempo era muito mais inocente, você tinha um dragão branco ali, você era o poderoso, né? Sim. Hoje em dia você tem o dragão branco, o outro, tipo, coloca um monstro de 400 de ataque que tem um efeito especial de matar dragão branco. Então, tipo, muita coisa mudou de jogabilidade, né? Estratégia. Sim. Magic também mudou muito ao longo do tempo. Mudou. Eu joguei Magic durante um tempo. Não peguei do início, assim, tipo, eu fui jogar depois de mais velha também. Eu joguei durante um tempo, mas eu parei tem 3 anos, 4, não sei, tem bastante tempo que eu não jogo Magic em si, mas eu ainda tenho deck guardado, mas eu tenho certeza que se hoje eu pegar pra montar deck com essa nova leva de Zendikar aí, cara, eu vou ficar perdida porque tem muita mecânica que mudou já. Muda muito. Muita mecânica nova, sabe? Aí se você para, né, tipo, quando volta já não é mais a mesma, não tem mais a mesma pegada, aí também com toda essa mudança ele fica, chega. E na época eu ficava super, me vangloriava super com o meu Lifelink. Meu Lifelink. Eu vou sugar a vida de todo mundo. E era Modern. O Modern nem tá jogando mais direito hoje. Nossa, meu. Porque eu parei de jogar na época que tava começando o Commander. Caramba. Então eu nem. Já tem bastante tempo. O Commander ainda hoje em dia é top, sabe? Tipo, a galera joga Commander direto. Eu lembro que quando a gente parou de jogar, eu tava começando
vou montar um deck de Commander. Eu ia fazer um deck de Commander baseado na Chandra, que é a Planeswalker do vermelho, né? De fogo. E eu ia fazer um Commander baseado nela. Mas acabou que eu larguei. Porque também, cara, Magic é muito bom, mas, velho, Magic é caro. Carta é caro. E o Yu-Gi-Oh! Também é caro. Na verdade, essas coisas é caro, é verdade. Pois é, aí você escolhe, ou você compra comida pra dentro de casa, ou você compra carta de Magic. E carta de Magic não dá pra comer, né? Igual fumante, tá ligado? Sim, não rola. Você tem que fazer. Escolhas são necessárias nessas horas. Agora, falando de outra febre que, mano, na época que lançou, eu super amei, mas a partir da segunda temporada já não foi a mesma coisa. E que tinha até jogo de carta que eu joguei, que é Pokémon. Sim. Mano, Pokémon era uma febre, e tipo, era só 150 Pokémon. Hoje em dia, mano, deve passar dos 100 mil. Nossa, eu nem sei mais quanto. Assim, Pokémon, eu ainda sou envolvida com Pokémon por causa de Pokémon GO, né? Porque eu jogo Pokémon GO ainda, mas eu sou da galera que assistiu Pokémon, tipo, no início do anime, lá em 99 e tal. E, tipo assim, eu assisti na época até quando surgiram os 250. Na verdade, era depois dos 250, eu acho. Enfim, eu assisti os classicões e depois, até recentemente, quando eu fui assistir alguns episódios, eu achei Pokémon meio esquisito. Eles mudaram o traço, tudo. E eles fizeram pela primeira vez o Ash ganhando, né? Então. Até que enfim, né? Até já tava na hora, né? Pô, coitado do maluco, né? 20 anos vivendo a mesma idade, a mesma história, nunca ganhava, né? Tipo, coitado. Pois é. E aí é nessas horas que aparecem os defensores de Digimon. Que eu sei que existe essa rivalidade entre Digimon e Pokémon. Porque são dois desenhos de monstrinhos. Vamos ser bem sinceros, são dois desenhos de monstrinhos. Só que tem uma diferença absurda entre os dois. Porque o Digimon, mas aí também depende, é o que eu falo, o que eu já falei. Depende muito da estratégia da empresa. Digimon quis acompanhar o público que assistiu Digimon na época que foi lançado. Tanto é que a gente teve o fechamento aí de Digimon recentemente, através do filme do Kizuna. E Pokémon, ele quis reciclar a sua audiência. Então, por isso que hoje em dia a gente que assistiu Pokémon antigamente acha esquisito. Porque Pokémon foi sendo renovado para novas audiências. Eles não quiseram que acompanhasse. Porque Pokémon, na verdade, ele não foi pensado para ser um desenho. Ele foi pensado para ser uma série de jogos. Tanto que lança jogo até hoje e o jogo faz muito sucesso. Se bobear, faz muito mais sucesso até que o próprio desenho. Então, eu acho que é muito do foco. Acho que o foco de Pokémon, de fato, não é o desenho, o anime, no caso. Acho que o foco de Pokémon, da franquia Pokémon mesmo, é voltado para a parte dos jogos. Porque Pokémon, inclusive, é da Nintendo, né? Sim. É registrado da Nintendo. E é verdade, tipo, o intuito de Pokémon é ser renovado sempre, porque toda geração vai ter sua leva de Pokémon, toda geração de pessoas, né? Então, é estranho, não é algo que me agrade, mas pelo visto é rentável, porque tem até hoje, né? Sim, e eles estão sempre tentando fazer a manutenção e fazer com que crianças... Porque assim, isso aí, no caso, é a minha visão em relação ao Pokémon. Porque eles precisam vender jogos. E aí, quando você tem um desenho, é muito mais fácil você pegar uma criança e fazer ela se interessar pelo desenho, porque ele tem uma criança de 10 anos, então vai fazer a criança se identificar. 10 anos é uma idade que a galera já escolhe o jogo sozinho e tchau e benção. E é muito mais fácil você converter essa criança que está assistindo Pokémon para poder ser um consumidor dos jogos de Pokémon. Então, assim, em termos de estratégia, eu acho isso super inteligente, sabe? Nossa, com certeza. E muitos desenhos e animes fazem isso, né? Tipo, Yu-Gi-Oh! Se não tivesse o Yu-Gi, a saga clássica lá, talvez eu não ia nem chegar perto das cartas. Eu tava vendo até uma história sobre exatamente esse conceito, porque no Brasil criou-se toda uma criação de leis que impossibilita, tipo, várias
vários métodos de propaganda a serem feitos como eram. Então não pode ter criança mais em propaganda, não pode ser uma coisa tão colorida. Tem várias regrinhas, tipo, que se você ler, você fala, meu, pra que isso, tá ligado? Sim. E aí o Silvio Santos, ele manteve o Bom Dia e Companhia até hoje, e ele comenta, enquanto eu estiver vivo, vai passar desenho, vai ter público infantil. Só que qual foi a estratégia que ele adotou, já que não pode ter propaganda de conteúdo infantil? Passar desenhos que tenha produtos, tipo, pode, My Little Pony, tá ligado? Falar, meu, são desenhos bem infantil, mas as crianças estão vendo, vão querer comprar os produtos. Sim. E potencializa. O que é Então, muito inteligente, né? muito inteligente, muito, é um absurdo. Tipo, a Globo até poderia fazer isso voltando à TV Globinho, mas acho improvável, porque hoje em dia eles mudaram toda a imagem deles, né? Mas eu acho que hoje em dia as crianças, elas... Até com esse negócio de internet, assim, né? Às vezes as pessoas preferem dar um celular com o YouTube na mão de uma criança do que deixar ela na frente de uma TV assistindo. Nossa, sabe? com certeza. E o YouTube, ele tem uma programação para criança muito maior do que a gente possa imaginar, né? O YouTube é um terreno fértil para qualquer assunto. O negócio é que os pais não abrem no YouTube Kids, né? O negócio não abre. Sabe que por parte de mãe, né, que não moram comigo, mas eu tenho duas irmãs mais novas, né? Uma tem 9 e outra tem 5. E as duas vivem no YouTube. Às vezes eu chego aqui, tipo, tá passando Bob Esponja na Nickelodeon, eu falo, tá passando Bob Esponja. E, tipo, quem tá assistindo sou eu, tá ligado? Elas estão com o celular mexendo no YouTube. Tipo, virou outro nicho, né? Tipo, outro tipo de cultura. É bem... evolução, né? A gente também, quando tinha TV, nossos pais não tinha tanto assim, né? Então, coisas estão ficando velhos. Né? Vamos para um último assunto para finalizar. Você criou um canal, né? O Torre da Justiça de podcast no Spotify. É só sobre HQ? Como é que você aborda no podcast? Então, no podcast é também de nerdice, sabe? Só que é meio que o que der na telha. Eu faço ele junto com a minha cunhada. E aí a gente tenta girar um pouco mais em torno de... Assim, isso foi de início. Agora a gente fala o que a gente quer mesmo. Que a ideia inicial era de falar algumas coisas mais relacionadas ao mundo dos super-heróis e tal. Só que assim, cara, se a gente se limitar a isso, a gente vai ficar muito preso, né? Então a gente fala, tipo, de coisas mais de nerdice, mais como um bate-papo mesmo, de coisas que a gente gosta, virou mais um bate-papo, porque ela, tanto quanto eu, é geekzona e tal, ela mais pra parte ocidental, eu mais pra parte oriental, e a gente sempre, quando a gente troca essas ideias no podcast, acaba saindo muita coisa legal, assim, e tanto que tá pra sair episódio aí, também mais voltado pra parte de quadrinhos e tal. Então é uma pegada um pouco diferente do que eu costumo fazer, assim, sabe? Tipo, pra YouTube. Que no YouTube eu foco mais em anime mesmo, que é a coisa que eu gosto. E na parte das teorias que eu digo, né? Que é a parte mais... de trazer curiosidades relacionadas a coisas da cultura pop. Já no Torre de Justiça, são conversas de assuntos mesmo de cultura pop. Às vezes a gente pode pegar algum assunto que tá em alta, tipo quando saiu notícias sobre o filme da Viúva Negra, a gente super discutiu a respeito da representatividade feminina dentro da Marvel. Então tem esse lado assim mais puxado pra, vamos dizer que o lado geek mais mainstream, sabe? Mais hollywoodiano, talvez. Entendo. Interessante, é um novo nicho, né? Tipo, você não segue o que você prega no Zona C, é um outro canal diferente, né? E, o que é da hora que você falou é que esse choque de cultura, né? Porque você é mais pegada pro lado oriental e ela é mais pegada pro lado ocidental, e quando vocês vão conversar, suas ideias nunca batem, né? São sempre divergências, pontos de vista completamente diferentes. Assim, na verdade, eu consumo bastante coisa do lado ocidental também. Só que, tipo assim, ela é muito mais focada, sabe? Tipo, em super-herói, então, caraca, ela gosta pra caraca, assim, de super-herói, e ela acompanha várias séries de heróis.
Já eu não, eu meio que sou mais saturada dessa parte de super-herói, assim. Por mais que eu goste de Boku no Hero, isso seja bom salientar. Nossa, é Boku no Boku Hero. no Hero é super-herói purinho. Se quiser aproveitar pra falar depois. Então. Mas só que é aquele negócio, né? O que você falou. Tem a pegada oriental da parada, né? Então, tem isso. Mas, cara, a gente acaba concordando em muita coisa. O legal é isso também. Por mais que eu tenha uma pegada bem diferente da dela, a gente acaba concordando em muita coisa e isso é legal também. A gente traz umas discussões bem interessantes, assim. Interessante, sucessos do Torre de Justiça, né? Obrigada. Meu, trabalhar com comunicação ainda não é fácil, né? Eu também tô começando meio do zero aqui. Você falou esse negócio de se limitar em assuntos. Eu acabei saindo do site porque do Alternativa Nerd, porque eu não pego mais esse papo só nerd, sabe? Tipo, que nem, se você olhar meu canal, publicado tem, tipo, um amigo meu de infância que virou candidato a vereador. Tô falando de política. Eu tô pra postar um amanhã que vai ser sobre esporte. Nesse caso, sim, é nerd. Vai ter outro que é de uma garota que também foi uma amiga minha que já viajou a alguns países, hoje fala sobre artes em geral, tipo, um assunto, sabe, eu não queria mais me limitar, tipo, essa sensação de se sentir presa é muito estranha, né? É ruim até pra criatividade. A gente que lida com comunicação, que a gente lida com criatividade o tempo inteiro. Então se limitar é ruim pra criatividade. Com certeza, até adoece a criatividade, você fica sem criatividade, né? Exatamente. E, meu, agora que você fala de Boku no Hero, eu juro que eu tava pensando em comentar Boku no Hero, tipo, antes de começar essa live, eu, tipo, só esqueci, a gente foi falando. Mas antes de falar de Boku no Hero, eu quero que você me responda uma pergunta, tipo, sincera. Quem que você prefere entre esses três? Bakugou, Todoroki ou Midoriya? Nossa, não pode colocar o Kirishima no meio, não. Pode ser o Kirishima também. Você prefere o Kirishima? Eu prefiro o Kirishima. O Kirishima. Nossa, Pois mano. é. Mano, o Boku no Hero, ele tem uma coisa que, tipo, eu não consigo assistir com outros olhos, assim, tipo, o Boku no Hero. Por quê? O Midoriya, ele chama o Bakugou de Kachan, né? É o apelido que o Midori especificamente deu pra ele, né? E quando você pega a legenda, é casinho, né? Tipo, eu acho fofo. É um diminutivo. Olha, eu vou te falar uma coisa, mano. Se você quiser, eu até te mostro uma foto depois. O meu primeiro amigo aqui do prédio, o primeiro, mano, chama Vitor. Ele é loirinho, cabelo miojo, assim. E ele só fala gritando e só fala porcaria, só fala merda. E lá atrás, eu fui a primeira pessoa, tipo, eu olhei pra ele e falei, ei, Vitinho, tá ligado? Então, quando eu vi o Bakugou, eu falei, nossa, mas parece o Vitinho. Aí, mano, aí chega o Midoriya Kachan e, tipo, tá escrito casinho. Eu falei, não é possível, mano. Que coincidência surreal, tá ligado? Eu olhei e falei, não é possível. E eu fiz essa pergunta pra você, porque se você respondesse Bakugou, eu ia te dar uma porrada virtual, porque, mano, Bakugou não presta, e eu não queira saber de quem eu tô falando. Ai, velho, mas sério mesmo, o Boku no Hero, ele tem uma pegada que eu não sei te explicar como, tipo, outros animes shonen não me faz isso, mas talvez por essa ultra semelhança com o meu melhor amigo de infância, ele me faz me emocionar muito mais do que qualquer outro anime que eu já vi, sabe? Tipo, ele tem uma pegada filosófica, tipo, o jeito que o Midoriya, tipo, se esforça, tipo, o jeito que ele foi bulinado na infância e depois do nada ele aparece com uma individualidade, né? Tipo, todo mundo meio que menosprezava ele, né? Então, o Midoriya, ele... Quando alguém fala que é poder de protagonismo, mano, eu discordo. Eu falo, mano, eu sei o que esse cara passou e, mano, desculpa, esse cara tá se esforçando mais do que deveria pra ser o que é, tá ligado? E o Kirishima, mano, o Kirishima é legal porque ele é o único amigo do Bakugou, de verdade, né? Ai, eu não sei, eu gosto muito do Kirishima, cara. E eu gosto muito da história dele também. O Kirishima, pô, também era um garoto que ele era um garoto medroso, sabe? E tu vê o poder que ele tem, que deixa ele tão forte e pô, eu não sei se eu posso falar desse episódio, mas enfim, é depois que eles já saíram da academia. É spoiler, né? Tem um episódio depois que eles já estão lá na parte deles treinando pra
pra licença, que ele enfrenta uma galera lá e, tipo, aquele episódio pra mim, cara, que contou mais sobre o Kirishima, fez eu gostar mais ainda do personagem. É porque eu tenho a tendência, às vezes, não sempre, às vezes, de gostar dos outsiders, assim. Eu não sou tão fã, assim, às vezes, dos protagonistas em si. Eu tento um pouco mais pro lado dos coadjuvantes. Então, tipo assim, eu gosto... Os meus personagens favoritos do Boku no Hero são o Kirishima e a Jiro, sabe? Então, tipo assim, a Jiro quase não aparece. Mas eu queria muito que ela aparecesse mais, porque eu acho ela uma personagem muito legal. Eu gosto muito da individualidade dela. Eu não sei se é pela questão cultural do Japão, né? Tipo, que lá o machismo é um pouco mais impregnado, assim, né? E o autor de Boku no Hero, ele não explora muito o poder feminino ali, né? Você olha muito a história dos masculinos, todo mundo ali se sacrificando, né? Tipo, passando por coisas que nem deviam passar ainda na escola, né? Aí você olha pra Uraraka, por exemplo, parece que foi feita pra ser a mulher do Midoriya, né? A mulher do protagonista. E, tipo, ela tem um poder que, se for explorado legalmente, assim, ela pode se tornar a protagonista de um arco, por exemplo, né? Sim, com certeza. Eu não sei tanto em relação a isso, porque, assim, se a gente for parar pra analisar, a gente tem muito anime com protagonismo feminino, assim. Mas é mais porque lá tem muito esse negócio, tipo, das divisões, né? De shoujo e shonen. Então, assim, o shonen, como é voltado pro público masculino, ele vai ter um protagonista masculino. O shoujo, geralmente é pro público feminino, então vai ter protagonista feminina. Então, é muito... não sei se é tanto pelo machismo em si, mas é mais pelo público pra quem é direcionado à obra. Porque, tipo assim, Boku no Hero é o shonenzão. É o shonen, mas é um shonen hard, assim. Sim, porradaria. Nossa. Não, e é a fórmula do shonen. Boku no Hero é a fórmula do shonen. A gente tem um protagonista que era fracote e depois super forte e tem sim o poder do protagonismo. Em parte eu concordo. Não tem como não. Não tem como. Não tem como, não tem como fugir dos clichês, né? Exato. Então é muito shonenzão, sabe? Então é meio que a fórmula deles em si. Uma coisa que a gente vê que muda é quando é um seinen, que aí já muda um pouco, tipo, aí a gente tem uns personagens mais equilibrados e tal. Mas shonenzão, velho, shonenzão vem com o molecão lá e todo mundo gosta, sabe? Sim, e se tratando do Midoriya em si, de protagonista, eu já tive um amigo que chega e fala, o Midoriya é só o segundo protagonista, o protagonista devia ser o Todoroki. Aí eu falo pra ele, eu até concordo com você, mas o Midoriya, ele tem exatamente a jornada do herói perfeita, né? Então, tem todo um sofrimento, tem todo um contexto de depressão, de baixa autoestima, de falar, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E aí, tipo, a primeira pessoa que fala, você pode ser um herói, é, tipo, o ídolo da vida dele, tá ligado? Sim, e, exatamente. Nossa, isso transforma todo o contexto. Então, tem o poder do protagonismo, sim, mas é porque faz parte da trama. Talvez o Todoroki é, tipo, essa pegada de ódio do Endeavor, que faz ele ser mais fechado e não querer usar o poder dele, faz com que às vezes esse clichê de protagonismo não seja bem executado, né? Sim, eu acho que Boku no Hero tem uns personagens que eles têm muito potencial para ter até mesmo seus próprios episódios separados, assim, ou até mesmo uns spin-offs. Pô, o Todoroki tem uma puta história, sabe? Eu acho a história dele muito da hora. Porra, o garoto, ele tem uma cobrança gigantesca nas costas dele. Porque ele é o filho do número 2 dos heróis, sabe? Agora é o número 1, né? Depois que... E o pai dele cobra ele absurdo. Sim, então, cara, eu acho que ele super teria uma história paralela surreal pra ter um spin-off. Eu acredito também que o Bakugou teria um spin-off muito interessante, porque, assim, eu não li o mangá, mas tem gente que fala que no mangá você descobre mais a respeito do Bakugou
e você entende melhor como o porquê dele ser daquele jeito. Eu não li, então não tem como eu falar. Pretendo ler, mas ainda vai demorar um cadinho. Tem coisas na frente pra poder ler. Então, assim, Boku no Hero tem muito personagem que pode ter histórias de spin-off, assim, que dariam ótimos animes, assim. Nem que seja, tipo, uma temporada pra explicar, sabe? E falando mesmo do Bakugou, ele tem um contexto, um backstory muito legal também, porque ele era o cara que tipo, se achava o melhor, era o mais popular, era o mais procurado, sempre cercado de pessoas, bulinava o Midoriya tipo, até quando não precisava, né? Então... E isso se deve muito também ao como ele foi criado, né? Exatamente. Porque como é um anime que todo mundo tem uma individualidade, um poder, o poder dele era o mais legal, né? Então todo mundo queria ficar cercado dele, né? Então, sim, a partir do momento que o Midoriya ganha o poder dele, né? Ele olha e fala, pô, você mentiu pra mim a vida toda, você me fez de palhaço e não sei o quê. E ele não engole, ele demora muito tempo pra engolir isso. O mangá, ele engole, né? Ele não vai engolir nunca. De verdade seja dito, o Bakugou não vai engolir nunca. Mas ele vai aceitar, porque já teve dá vontade de contar todo anime, né? Pois é. Porque ele parece uma personalidade vilão, mas ele preferiu ser herói. Então, tipo, ele tem que engolir, né? Sim, sim. E depois ele entende melhor, ele começa a entender melhor o que rolou ali. Sim, é o amadurecimento natural. Só que é muito legal, o Bakugou ele é um dos personagens mais queridos do Japão, pelos japoneses, né? E muito se deve a isso, pelo processo de amadurecimento que envolve ele, né? De aceitar que ele não é o melhor ou o maior, que as pessoas que ele menosprezava também podem ser como ele. E fora os orgulhos, né? Que tem que ser jogado no chão, né? O ego inflado. Sim, com certeza. São baitas mensagens. O Boku no Hero, eu queria muito ler o mangá. Eu confesso que assim, mangá shonen assim de luta, eu gosto de ver a animação da luta, sabe? Os efeitos especiais e tudo. Aí quando você vê no mangá não tem a mesma magia, mas tem a história mais completa, né? Sim, eu concordo. Mas eu nunca tive hábito de ler mangá. Agora que eu tô começando a ler, eu comecei a ler. Na verdade, eu comecei a pegar mais essa parada de ler mangá por causa de um manhwa, que é um mangá coreano, que foi o Solo Leveling, né? Nossa, é muito aclamado ele. Sim, inclusive eu comprei ele físico, cara. Eu comprei. Nossa. Agora na promoção ele tem da em português? Eu não sabia. Tem. Caramba. Teve uma promoção, essa Prime Day que teve, eu comprei ele, de tão bonito que ele é, e a história é muito legal. E aí eu comecei a ler ali e eu, vou engatar em mais um. Aí eu me engatei em Kimetsu no Yaiba, porque, cara, Kimetsu no Yaiba, o anime é incrível, Nossa, eu coloquei... E não só por causa, tipo, de animação, não. A história é muito legal. Porque é um shonen que você tem ali o personagem... Ele não é aquele personagem que cresce do nada, sabe? E não é uma história de vingancinha besta. Então, a história de Kimetsu, ela me pegou muito. Eu coloquei meu namorado pra assistir, ele ficou apaixonado também. Então, estão os dois viciados em Kimetsu. Eu tô lendo o mangá de Kimetsu porque eu quero chegar no arco do trem que vai sair, que saiu o filme, né? Eu quero assistir, então... Eu quero ler primeiro o arco do trem no mangá pra poder assistir o filme. E, cara, a história é muito boa. Eu fiquei muito alucinada com Kimetsu. E foi por causa disso que eu comecei a ler de fato. Então, tipo, mangá pra mim é uma parada muito recente. Apesar de eu já ter lido alguns outros mangás, mas não foram de animes grandes, assim. Eu li, tipo assim, Black Rock Shooter. Comecei Tokyo Ghoul e nunca terminei. E fora os mangás de terror, tipo de Uzumaki, assim, que eu peguei pra ler, que não tem, tipo, um anime, sabe? Mas vai sair. Ou saiu, tipo, bem recente, assim. Existe anime do Junji Ito, mas é muito fraquinho. É que você falou do Uzumaki... Se eu não me engano, quem licenciou os direitos foi a própria Toonami até.
O Uzumaki ainda vai sair, mas tem um anime que é baseado em alguns contos do Uzumaki. Porém, eu achei fraquinho, eu não curti muito a arte do anime, sabe? Você gosta dessa pegada terror, suspense psicológico? Gosto muito. Gosto É muito legal. do horror em si. O que eu não gosto é o que eu falo. Pra mim, terror, ele tem que me assustar sem precisar dar susto, sabe? Tipo, eu não gosto, eu odeio o terror que dá jumpscare. Jumpscare é uma coisa que me irrita. Não gosto. Pra mim, terror que se apoia em jumpscare não é terror preguiçoso. Então, eu sou daquelas que gostam de sentir medo sem precisar me assustar. Então, eu curto. Eu gosto de terror, eu não sou tão chegado a ser esse terror mais vivo, assim. Você pega, tipo, filmes, tá ligado? Tipo, sei lá, nunca fui de ver muito. Mas de anime eu gosto mais de, tipo, o terror mais psicológico do que pelo medo mesmo, né? Então, acho que 2 exemplos que eu posso dar é Another, que... Adoro. Assistiu? É bom, eu gostei, é muito completo. E um mangá que eu li que era chamado Jogo do Rei. Dizem que o anime, a animação ficou ruim, mas eu vi pelo mangá, então eu gostei porque é uma história que é tipo uma sala específica da escola, tipo, todo mundo começa a receber mensagens do Jogo do Rei pelo celular. E se tipo, uma pessoa recebe uma ordem e essa ordem não é cumprida até o horário tal, a pessoa morre. E aí todo mundo acha que é piada, não sei o que, e tipo, a primeira pessoa não obedeceu, riu, morreu de verdade. E aí vira... Mano, é da hora, eu gosto desses negócios mais psicológicos. Eu vou dar uma procurada nesse aí, porque esse eu não conheço de fato. E é curtinho, ele tem 27 capítulos só. Jogo do Rei. É legal. Vou dar uma pesquisada. Os outros de terror psicológico, acho que eu não vi mais nenhum, assim, não é muito o meu tema. Já pra anime, assim, eu vou mais pelo gore, tipo assim, Corpse Party. É gorezão, e eu adoro um gore. Tanto em filme quanto em anime, assim. Então, Corpse Party pra mim é muito bom. E tem Hellgirl também, que é um terror um pouco mais psicológico, sem ser terror, mas horror, né? Hellgirl é Jigoku Shoujo, né? Tipo, existe um site que se você entra à meia-noite, em ponto, você entra nesse site específico e você consegue entrar em contato com essa Hellgirl e ela pode matar quem você precisa que ela mate. Na verdade, ela te entrega uma bonequinha e ela te vai, olha só, você que sabe se essa pessoa vai morrer ou não. Pra ela morrer, você tem que puxar essa linha. Quando você puxar essa linha, eu vou buscar essa pessoa e quando você morrer, sua alma vai pro inferno. É basicamente isso. Caramba! E aí, o negócio de Jigoku Shoujo é que ele pega muito em uns problemas que são palpáveis, sabe? Tipo, a garota que é chamada de burra pelos coleguinhas, a garota que não aguenta mais a outra pegando no pé dela. Então tem muitas essas coisas que são palpáveis pra gente, sabe? E que, tipo, chega um momento que a pessoa ela já não aguenta mais aquilo e ela só quer se livrar. E mesmo que o preço a se pagar seja a alma dela ir pro inferno, ela vai pagar porque ela quer pelo menos viver a vida dela livre daquilo ali. Sabe? Ela quer a paz momentânea, né? Mas não se preocupa com o que vai acontecer pela eternidade, né? Pois é, então eu gosto bastante de Hellgirl, é um anime que eu gosto bastante. Eu tava até assistindo uma outra temporada. É bem bom, é bem bom. E ele é curtinho, ele vale a pena assistir. Você me lembrou de um agora que ele não é tão aterrorizante, mas ele é. Ele é verdade. É o Fenlight. Eu gosto. Esse é bom, ele é uma menina torturada. A cena do cachorro é tipo, falar, nossa, mano. Eu juro, mano, quando eu vi essa cena eu falei, mano, eu faria a mesma coisa, você tá certa. Sim, claro. Óbvio. Nossa, aquela cena é revoltante. Velho. É muito. Mas o Elfen Lied é mais pro gore, né? Sim, mais puxado pro gore. É um anime que eu gosto pra caramba também. Eu assisti Elfen Lied, eu assisti em 2008, 2009, alguma coisa assim. Nossa, mas eu assisti de novo ele depois. Eu já assisti Elfen Lied algumas vezes. Eu me sinto mó, tipo, novato, porque tudo que eu já assisti de anime e de mangá é, tipo, de 2016 pra cá, tá ligado? Mesmo que seja antigo, foi de 2016 pra cá. Porque eu comecei a assistir mais hardmente, sem ser em TV, né? Porque na TV eu assistia, obviamente. Só que na época é o que a gente falou, a gente chamava tudo de desenho.
É que a época que chegou a internet mudou tudo, né? Eu baixava episódios, era em RMVB, tá ligado? Era a época que eu baixava, a gente baixava tanto anime, a gente baixava série também em RMVB, cara, e a gente achava o máximo assistir aquilo. Eu baixei, demorou 3 horas pra baixar um episódio de 25 minutos, mas eu tô assistindo no meu computador, que não sei o quê. Então é muito louco a gente pensar que hoje em dia a gente liga a TV e consegue assistir o anime em HD. Através da internet. É outra vibe, né? Hoje em dia mudou tudo, hoje em dia tá tudo mais fácil, digital, perfeitinho. Essa geração nova fica falando, mas não tá tão em HD assim. Fala, meu amigo. Nossa, mano, você tá assistindo bagulho em 1080p e tá reclamando. Ele tá reclamando. Meu amigo, você não... Eu assisti 250 mega e olha lá. E ainda assistia feliz e ainda considerava alta qualidade aquilo, né? Sim. Nossa, a gente pegava um episódio em 160 kbps. Nossa, esse episódio pegava com, sei lá, com uma qualidade um pouquinho maior. Caraca, o episódio tá muito bom. Sim, muito isso, né? Muito bom, gente. Muito bom. Nossa. Época boa. Época boa. Um anime que, mano, me marcou muito. Tipo, muito. Esse, eu faço questão de não ler em nenhum site de tradução, porque eu quero que esse mangá, tipo, completo seja traduzido e eu vou fazer questão de comprar, que é Konosuba. Mano. Konosuba é muito bom. Eu não li, mas eu assisti o anime e é muito bom. É muito bom. É porque, assim, ele tem 2 temporadas, né? E um filme. Sim. E se você pegar a cronologia, até o final do filme, ele termina no 5º ou 6º volume do mangá. E o mangá, ele terminou ano passado com 17 volumes. Então tem muita água pra rolar ainda. Sim, com certeza. E eu fico me policiando quando eu entro na internet, porque quando acabou Konosuba, saiu um monte de site, tipo, sei lá, Intox Anime, esses derivados, falando, tipo, confira aqui o final de Konosuba. Eu falei, não quero ver. Não quero. Não faz, não. Fecha o notebook e fala, não quero ver, mano. Isso eu quero ler. Nossa, tão obra de arte. Eu também fujo, pra ser bem sincera. Esses negócios de spoiler, principalmente em grupo de Facebook, Twitter, os caras, mano, não perdoam, meu. Cara, eu não sou uma pessoa que liga pra spoiler, na verdade. Tipo, se eu tomar um spoiler, ok. E às vezes, eu até procuro pelo spoiler. Porque daqui a pouco eu vou esquecer, sabe? Então, vem spoiler, vem em mim. Eu vou dar 2 exemplos, assim, tipo, um exemplo de spoiler que me fez assistir e um exemplo de spoiler que não me fez assistir. Por exemplo, a gente comentou de Zero no Tsukaima, eu vi um vídeo dessa cena do beijo que eu comentei, falei, vou ver, e acabei vendo. Agora, uma coisa que, mano, eu vi o spoiler, aí eu comecei a ver e falei, puta, se eu não tivesse visto o spoiler, acho que eu ia sentir muito mais a emoção que o anime ia passar, que é Shigatsu Kimi no Uso, né, o nome? Shigatsu Kimi no Usa. Isso mesmo. Nossa, meu. Porque eu sempre que eu vi a cena que acontece no final, vou ver esse anime. Eu ainda não vi esse. Visto, então eu não vou falar nada. Ele é emocionante, assim. Ele é um drama. Tem um amigo meu que ele sempre me recomenda e eu ainda não vi. Só que é porque, assim, eu não sou muito de assistir anime de drama. Apesar de eu ser uma apaixonada por Violet Evergarden, que é um dramazão, assim, Angel Beats também, que é um dramazão. Nossa, mas eu não sou de buscar, assim, tanto pra assistir, sabe? Plastic Memories também é a mesma pegada de Angel Beats. Isso eu também não assisti. Um parecido com Angel... É parecido? Não sei se é parecido. Que eu assisti foi o Charlotte. Que é mais draminha também. Tem vários memes dessa menina na internet. Mas é muito difícil eu parar pra assistir um drama, assim, bem difícil. Eu tenho mais tendência a assistir drama quando é musical. Tipo, esse Your Lie in April, né, que é o Shigatsu. Eu tenho tendência a assistir ele. Tem o Given também, que eu tenho vontade de assistir, mas é porque é musical. Teve o Caroline Tuesday, que eu assisti porque é musical. Então, eu tenho essa... O Given, ele é yaoi, né? Yaoi, e aí eu fiquei, mas será que eu assisto? Vou assistir. E, mano, eu paguei a língua, porque é muito bom, assim. É uma qualidade, não só de animação,
como a banda que faz as músicas também, mano, colocou o tom certo da emoção. E os dramas vividos pelo casal protagonista, ele é muito traumas psicológicos. E aí, pô, dá vontade de contar uma cena que é a cena, tá ligado? Mas, tipo, literalmente, é a cena do anime. Se eu contar, vai estragar, tá ligado? O Given tá na minha lista. O Given tá na minha lista. Um anime, tipo, musical que não tem nada a ver com nada, assim. É bem shoujo, bem menininho, que eu gostei muito quando assisti. Foi Love Live, cara. E é bem menininho, assim, é um grupo de idol, sabe? Tipo, meninas fofinhas. Mas é porque é divertido. Foi um anime que eu assisti pra passar tempo, assim, tipo, quero assistir um anime, eu vou assistir Love Live. E eu gostei pra caramba. Animes musicais, eles me chamam bastante atenção. Eu tenho tendências, assim, eu gostava de drama, mas eu enjoei porque, sei lá, quando eu tava numa fase mais sensível de vida, assim, eu pegava e me emocionava, falando, não, agora vai, já superei, agora, né, tipo, eu sempre tenho essa vibe sensível, mas eu gostava de ver não só romance, como comédia romântica, tá ligado? Nossa, eu gosto de comédia romântica. É porque eu sou um zero à esquerda com mulher, tá ligado? Então, tipo, eu olho e falo, nossa, esse cara tá vivendo tudo que eu queria viver e não tô vivendo, tá ligado? E acaba vendo, tipo... Mas eu tô enjoado porque é sempre o mesmo roteiro, tem, tipo, sempre, tipo, o mesmo contexto de personalidade na criação das personagens. Então eu olho, tipo, já vi o que tinha que ver, já deu. Foi bem divertido, assim, eu fazia review, ficava fazendo... Às vezes, mano, eu escrevi algumas coisas e... Mano, acontece no anime, de verdade. Mas algumas pessoas que viveram certos momentos comigo podem ler e falar, mano, mas ele tá falando do anime ou ele tá falando de mim? Que é isso, tá ligado? Então eu ficava brincando muito com isso. Por isso que eu assistia comédia romântica. Eu adorava, tipo, brincar com a realidade e ficção, assim, tipo... Mas foi legal, foi bom enquanto durou, porque enjoei já. Porque eu não curto muito, enjoa rápido. Mas é isso, acho que falamos tudo, né? Senão a gente vai ficar até amanhã falando de anime, porque você gosta de caramba. Eu gosto muito, eu falo muito mesmo. Qualquer dia a gente marca um pra falar só de anime. Pode me chamar que eu venho. Nossa, perfeito. Então... E você será muito bem-vinda sempre que quiser vir aqui de novo. Eu agradeço muito por você ter me chamado. Foi muito legal o nosso papo, eu gostei bastante. Eu acho que você vai ter um trabalho aí pra editar, mas tudo bem. Eu vou demorar uns 4 dias pra postar isso. Você vai ter um trabalhinho. Mas sempre que você me precisar, que você quiser me chamar, você pode me chamar, que eu estou à disposição, tá? E eu espero que quem esteja ouvindo tenha gostado também desse episódio aí. Se você chegou até aqui é porque você gostou, mano. Não tenho o que falar, não. Sim. Mas é isso, obrigado. E você que ouviu a gente, muito obrigado pela audiência. Se você gostou do site, da proposta aí de conversa, deixa seu like, curta o canal, porque vai sair mais conversa semanalmente. E se você tiver alguma dica de tema, mano, que queira ouvir, porque eu sou bem abrangente, eu falo pra caramba, mano, deixa o seu comentário aí que eu vou talvez até te convidar pra conversar. É isso, olha valeu, só. Falou. Olha só, que interessante. Mas é isso, galera, valeu, falou.